Beleza, gente? Meu nome é Anderson. Eu vou estar explicando aqui para vocês hoje o que é o DDD, tá? Bom, primeiro vamos estar explicando na verdade o que o DDD não é, né? Ele não é um padrão de arquitetura, tá? Como assim, Anderson? Bom, ele não rege, ele não fala que você tem que seguir uma arquitetura específica, né? E ele também não é uma forma específica de organizar pastas ou código. Então a pessoa confunde às vezes, o DDD é como eu coloco ali meu serviço que fica dentro, que fica organizado em camadas, é clean code. O que é DDD? Não, ele também não te especifica uma forma correta de organizar seus códigos, porém a ideia de DDD, né, a ideia de Clean Code, na verdade, que é uma arquitetura de Clean Code hexagonal, né, no final são até muito parecidas, elas ajudam muito a organizar a ideia do DDD. Tá? E o que é o DDD então? Né? A tradução dele disso é design guiado pelo domínio, né? E é exatamente isso que quer dizer, né? O que seria esse domínio, tá? Às vezes também a pessoa tem dúvida o que é o domínio. O domínio são as regras de negócio, tá? Do que a gente está querendo resolver. Seria como se fosse o que a gente quer automatizar realmente, né, do sistema, né? E o que o DDD faz, o que ele quer fazer é focar em desenvolver um software levando em consideração o domínio ou o negócio. Ou seja, isso aqui está em primeiro lugar. A gente nunca começa a fazer a aplicação, a codar, a criar as coisas sem antes entender o que o negócio quer automatizar, o que o negócio quer resolver. Então, essa é a essência, né? O código reflete o negócio real sendo automatizado. Então, justamente isso, a gente foca nisso aqui, né? O que o código ele vai ser centrado, né? A parte que vai estar mais protegida. Opa, voltei aqui. A parte que vai estar mais protegida do código, na primeira camada, vai ser o que precisa ser realmente automatizado da empresa. Mas e o restante? Você tem tanta coisa no código? Então, mas aí não é. Isso aí não seria. Se você for fazer muita coisa também na vida real, quando a gente está automatizando, não exatamente a gente não está automatizando um problema real do cliente, a gente está só fazendo um CRUD. Muitas vezes a gente está só mandando o cliente inserir uma informação que ele mesmo tem que processar lá com a cabeça, ele mesmo tem que pensar, e ele insere e a gente faz uma alteração no banco de dados. Então isso é diferente, tá? Quando a gente fala de DDD, a gente tem que realmente pensar o que a gente vai ter que resolver de problema e automatizar do cliente real. Tá? Voltando aqui para explicar isso aqui, eu tenho uma imagem aqui que eu quero mostrar, que é essa aqui, ó. Então aqui tem o core domain, que é essa parte que eu expliquei, onde a gente vai ter que automatizar do código, né, o que realmente precisa ser automatizado, qual problema precisa ser resolvido pela parte de TI, né, que vai ser automatizado. E isso fica dentro de uma camada principal, um use case, uma coisa assim mais interna ali que a gente quase não muda, né? E sempre a gente injeta as dependências inversamente para poder não atrapalhar esse core. Então, por fora da camada do core vem os serviços, né? Serviços de consumo de API, serviços em gerais ali que a gente precisa agregar para resolver o problema da automatização. Então a gente agrega esse serviço numa camada por fora. Também tem a parte de consumo de API aqui, de tudo, BFF, essas coisas, e por final a infraestrutura, a parte do front-end e o restante do negócio que precisa para mostrar para o cliente final, certo? Agora voltando aqui para a apresentação, os conceitos chaves do DDD. Então a gente tem a questão da linguagem ubíqua, que é a linguagem comum entre devs e especialistas. Como assim? Aí eu também separei uma imagenzinha aqui para a gente ver. O que seria isso? Então, por exemplo, a gente tem o analista de negócios, né? E tem o analista técnico. O analista de negócio a gente pode comparar aqui com um advogado, uma pessoa, o domain expert, né? A pessoa que entende do negócio. Então, o que ele precisa resolver? Qual o problema? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui de uma situação, né? Como, por exemplo, faz de conta que essa empresa desse cidadão aqui, ele é um advogado, mas a empresa dele só precisa, o problema que precisa automatizar na empresa, tudo que a empresa dele faz é mandar uma mala postal para um cliente. Então,
esse analista aqui, ele precisa explicar isso de uma forma para o analista técnico, onde ele consiga entender o que ele vai precisar de fazer, né, o que ele vai precisar de fazer para automatizar essa tarefa. Então, quando uma dessas partes entende por completo a linguagem ubíqua, ele pode explicar para o outro como que funciona mais ou menos essa linguagem até que eles cheguem num acordo. Então, por exemplo, o analista técnico ele entende que quando ele fala de mala postal vai ter que ter um cadastro talvez do cliente que precisa mandar a mala postal. Então esse cliente vai ser uma entidade, entendeu? E explicar que funciona sim para o analista de negócios, que essas pessoas que fazem parte da automatização do negócio, elas são entidades e tal, explicar como funciona essa característica para que todos tenham a mesma comunicação ali em conjunto e consigam resolver o problema, né? Então não quer dizer que o analista técnico precisa entender tudo ali do negócio, da advocacia, não. E nem que o analista de negócio precisa entender programação, mas esse intervalo aqui, os dois precisam criar para ter essa ponte, né? Isso é muito importante, a linguagem ubíqua prega isso aí, tá? Voltando aqui na outra parte, nós temos a questão também chave do contexto limitado, um bounded context, que o pessoal fala, que é a separação de contextos. Exemplo, acadêmico e financeiro. Tá? Também tem uma imagem aqui para representar isso. Tá? Aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como que seria. Está um pouco às vezes confuso, mas só você entender que alguns contextos não se ligam a todos num só, ou esse que só liga nesse, tá vendo? Esse vermelho só tem o laranja já tem dois, o azul e o vermelho, e assim vai, né? Mas exemplificando isso aí, tá? De uma forma mais, digamos, simples, né? Por exemplo aqui, peraí. Por exemplo aqui, acadêmico e financeiro, né? No caso de uma escola, por exemplo, na parte do sistema que gerencia a escola, né, em geral, a gente vai ter uma entidade que chama aluno. Tá? Porém, nesse mesmo sistema tem a parte financeira também, que controla o pagamento dos alunos. Né? Mas nessa parte, o aluno ele não vai ter os mesmos métodos, as mesmas características do aluno cadastrado no acadêmico, né? O financeiro vai ser diferente. Então, no financeiro vai ser só um cliente mesmo, né? Então, vai ter lá funções que vai buscar a dívida, né? Vai buscar qual o valor da mensalidade. E nesse aqui não vai ter essas funções na parte do acadêmico. Então, são a mesma entidade, só que em contextos separados, entende? A ideia é separada. Então, assim é assim que funciona os contextos limitados ou bounded contests. Seguindo aqui, o DDD não prescreve arquitetura específica, né, que é aquilo que eu expliquei já, que ele não manda você seguir uma arquitetura específica, né, a ideia dele é realmente você entender essa questão de que ele rege em cima do domínio, do que a gente realmente precisa entender primeiro, o que a gente precisa resolver para o nosso cliente, e depois de entender isso a gente vai conseguir, vai ser muito mais fácil para a gente arquiteturar, né, o aplicativo, a automatização que a gente tem que fazer para resolver o problema dele. Então, como a gente vai usar a arquitetura não importa para ele, mas geralmente o pessoal usa muito a Clean Architecture, tá? Que são as mais utilizadas. Conclusão, né, disso tudo. O DDD melhora a comunicação entre equipes técnicas e não técnicas. É aquilo que eu expliquei sobre a linguagem ubíqua, né? Então, quanto mais as pessoas vão se comunicando, mais elas vão entendendo como funciona. Então, essa linguagem ubíqua, ela vai se tornando cada vez melhor e mais fácil de resolver os problemas. Então ela é muito importante entender, né, em ambas as partes para poder facilitar a comunicação. E o software deve refletir o domínio ou o negócio real. Né? É justamente isso. Então a pessoa vai fazer o software em cima das necessidades reais do cliente, e não o inverso. Ok? Bom, a origem desse DDD, né, não a origem, né, já tinha várias ideias sobre o assunto, mas quem ficou famoso foi o Eric Evans com esse livro do Domain Driven Design. Nesse livro, quem quiser ler, ele apresenta bem muitos outros padrões estratégicos e táticos aí para realizar essa ideia que eu disse de comunicação, de se guiar pelo domínio, né, da aplicação, que eu acho muito interessante aí quem quiser aprofundar esse livro aqui. Tá? E acabou. Eu queria só também refletir aqui que uma pessoa que representa muito um domain expert, uma pessoa que entende muito de linguagem ubíqua, que eu percebi na empresa, né, só para vocês terem uma referência, por exemplo, o Washington. O Washington ele
Parece que ele entende muito bem o problema lá do cliente, o que ele precisa, né? E inclusive ele entende e ainda sabe explicar através da linguagem ubíqua, né? Ele captou do cliente lá o que precisa e sabe explicar para a gente o que é preciso para criar a aplicação, para poder a aplicação funcionar, como ela deve funcionar. Então o Washington ele entende bastante de linguagem ubíqua, eu acredito aí, né? O Washington, às vezes você me corrige se eu estiver enganado aí, mas parece que ele tem esse conhecimento mais aprofundado aí. Se alguém quiser tirar uma dúvida com ele, brincadeira, Washington. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida agora, é só perguntar, estou à disposição. Muito obrigado.